Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida contra WMCV. Segundo a denúncia, no dia 23 de abril de 2020, na passagem Monte Cristo, bairro do Parque Verde, número 121, a ofendida APC foi vítima de crime de ameaça praticado por seu companheiro ou denunciado em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se o acusado das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. A ofendida compareceu perante a autoridade policial especializada, o senhor Walter Martins, ocasião em que relatou que conviveu com o acusado durante determinado tempo e que existiam objetos que guarneciam a casa, ele vendia objetos que guarneciam a casa para comprar entorpecentes quando a vítima reclamava das atitudes do denunciado. Era agredida por ele, ou seja, já vinha sendo agredida anteriormente, isso foi confirmado no seu depoimento. Após a separação, o acusado continuou frequentando a casa da vítima e, diante da resistência dela, ele a agride verbalmente, chamando ela de vagabunda, fodida. Contudo, a ofendida nunca comunicou esses fatos às autoridades competentes por acreditar que após a separação ele a deixaria em paz. Mas, no dia 23 de 4 de 2020, por volta das 19h30, a vítima estava em sua casa, quando o denunciado chegou e começou a perturbá-la por causa de um celular que ele havia dado para a filha do casal. O denunciado queria que a ofendida pegasse o referido aparelho celular, contudo, ela negou e, diante da negativa, ele ameaçou com uma faca, correndo atrás dela, insultando e ainda falando as textuais. Fodida, eu quero o meu dinheiro e tu pegou. Se tu não me der, eu vou te matar. Ressalta-se que antes de entrar na residência da ofendida, o denunciado aterrorizou a filha do casal, afirmando que arrombaria a casa. A situação deixou a criança muito nervosa e fez chorar bastante. A vítima gravou todo o ocorrido. A vítima, então, acionou a polícia militar. O denunciado foi preso em flagrante e a vítima narrou ainda que, antes da chegada dos policiais, o acusado se desfez da faca a qual ameaçou. A acusação, Excelência, é do artigo 147 caput, o agravante do artigo 61, inciso 2, letra F de faca do CP, ou seja, crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica. Também consta na denúncia, conforme pode se verificar, um arrazoado bem grande sobre a questão da importância da fixação do dano moral em favor da vítima. Excelência, durante a instrução, foi ouvida a vítima, que confirmou os fatos narrados na peça acusatória, dizendo que foi ameaçada pelo acusado e não só ele ameaçou, como fez gestos ameaçadores com a faca. O primeiro policial não se lembrava de nada, mas os demais lembraram com riqueza de detalhes a ameaça com a faca, inclusive o detalhe de que ele teria se livrado da faca. Veja, nós estamos diante de um crime de ameaça. O crime de ameaça está previsto no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, cuja pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Chama atenção aqui de que a pena é de 1 a 6 meses, porque, levando em consideração que o acusado frequentou diversos cursos após a sua liberdade e ficou preso durante quase 2 meses, penso que, no caso concreto, haveria uma detração, porque a pena fixada provavelmente vai ser igual ao tempo que o acusado esteve preso em flagrante delito. Veja que o crime aqui, ele somente se procede mediante representação, mas consta tanto na delegacia de polícia quanto do próprio depoimento da vítima que ela queria proceder contra o acusado.
Os elementos do tipo, eles estão na conduta típica de ameaçar, que significa intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício. Ora, o acusado de posse de uma arma que diz vou te matar e ainda pede dinheiro por conta de entorpecente, está prometendo um castigo ou malefício, razão pela qual me parece absolutamente provada a conduta típica. Os meios de execução da ameaça são expressamente anunciados na lei. O meio usado pelo acusado neste caso concreto foi uma arma branca, uma faca. Só para ressaltar que a doutrina diz que a ameaça pode ser direta, a promessa de mal referente a um sujeito passivo ou seu patrimônio, que é no caso dos autos, ou indireta, a promessa se faz contra a terceira pessoa ligada à vítima, que também é o caso dos autos, porque ele ameaçava a filha da vítima. Explícita quando manifestada de forma expressa, clara e duvidosa, também no caso dos autos, e implícita quando, embora não formulada de modo expresso e duvidoso, pode ser depreendida do comportamento, gesto ou palavra do agente. Como ele também implicitamente usou a faca para ameaçá-la, me parece que está caracterizada. E condicional quando o mal prometido estiver na dependência de um acontecimento, que também neste caso concreto me parece ser ajustado, porque ele ameaçava a vítima e pedia dinheiro para usar drogas. O sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, a lei não exige nenhuma qualificação especial. O sujeito passivo é a vítima, desde que ela tenha capacidade de entendimento do anúncio do mal injusto e grave que foi feito. No caso dos autos, a vítima tem plena consciência dessa capacidade do anúncio do mal injusto e grave. O objeto jurídico aqui é a liberdade individual, daí porque não se deve menosprezar o crime de ameaça, já que a liberdade individual do indivíduo aqui é prejudicada pela conduta do acusado. E o objeto material é a pessoa ou coisa que sofreu a ameaça, no caso a vítima. Portanto, nas palavras de Fernando Capês, a ameaça tolhe, de certa forma, suprime durante um período a livre manifestação da vontade da vítima. A ameaça atinge a liberdade interna do indivíduo na medida em que a promessa da prática de mal gera temor na vítima que passa a não agir conforme sua livre vontade. Os elementos objetivos do tipo estão presentes no caso concreto porque significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe a ocorrência de mal injusto futuro, ainda que próximo, na hora que ele pega a faca e tenta com a faca intimidar a vítima. Se o objeto do crime é justamente a tranquilidade, o espírito da pessoa, como se pode chamar de ameaça ou anúncio de mal e mal imediato? Evidentemente que não está absolutamente nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida sobre esse mal que foi anunciado contra a vítima. A materialização deste crime de ameaça pode se dar por uso variado de palavras, que foram usadas por ele, escritos, que não é o caso dos autos, gestos que aconteceu, qualquer outros meios simbólicos, como os desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mails, e a lei requer que seja um anúncio de mal justo e grave ilícito, ou até mesmo imoral, grave, com a capacidade de gerar temor, e no caso dos autos está provado que havia realmente essa capacidade. E como eu disse, sendo a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, tendo ele ficado preso 2 meses e pouco e também tendo comparecido aos cursos da Defensoria Pública, deve ser fixada no mínimo legal, de modo que deverá haver a detração no caso concreto. Existe aqui uma particularidade do crime de ameaça, que é uma ação penal condicionada à representação da vítima, e o elemento subjetivo específico do crime não há. Muitos ainda querem dizer que existe um dolo específico no crime de ameaça, mas não há. É a consciência do fato, vontade de produzir, a vontade de intimidar a vítima. Portanto, para terminar, o elemento subjetivo foi usado pelo acusado, houve dolo direto do acusado em consciência do fato e vontade de intimidar a vítima. O crime de ameaça é um crime formal, de forma livre, comissivo como regra, instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente, plurissubsistente, conforme o caso.
e a tentativa, embora de difícil configuração, é admissível apenas em situações plurissubsistentes, como, por exemplo, se ele tivesse mandado uma carta ameaçadora à vítima e ela tivesse sido extraviada. O momento consumativo, está consumado esse crime porque a realização do ato ameaçador independe de qualquer resultado naturalístico. Portanto, a consumação basta que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de incutir medo, que foi o caso dos autos, e a ação penal é pública, condicionada à representação da vítima e cabe ao promotor oferecer a denúncia. Com isso, eu termino aqui a nossa explanação, dizendo que o Ministério Público pede para que sejam confirmados todos os fatos narrados nessa peça acusatória, por entender que estão provadas as condutas ameaçadoras. No caso, vou te matar e também os gestos ameaçadores. E pede, por fim, que seja estipulado o valor do dano moral em favor da vítima, porque essa conduta com certeza repercutiu na sua psique, devendo então ser reparada a conduta do acusado por violar a dignidade da pessoa humana. São as alegações, Excelência.